Eita, Jeová. Mas aí foi lá no 6. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Quem pudesse colocar de pé nessa palavra, nós vamos ler do versículo 16 até o 28. O pastor vai ler o 16, irmãos, o 17. Nós vamos intercalando em nome de Jesus. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: sobre este negócio não tenho nada que falar. A igreja. Esse o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A igreja. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram mandados, vestidos com suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saem e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniam-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram. Nem havia cheiro de fogo neles. 28. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem e nem adorassem a estátua, nem a imagem do rei, senão a do Deus vivo. Amém? Pode sentar, glorificando em nome do Senhor. Senhor, meu Deus amado, Deus de poder, em nome de Jesus, ó Pai, aqui está a tua palavra. Eu coloco diante do Senhor, meu Deus, a minha vida, e que o Senhor venha falar comigo nesta noite, ó Deus, e com toda a igreja através da tua palavra. Muda, Senhor, meu Deus amado, o que precisa ser mudado.
Faz o teu querer e a tua vontade prevalecer. Que eu seja instrumento do Senhor nesta noite. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Não seja eu falando, mas seja o Senhor usando a minha boca e a minha vida. Assim eu te peço, ó Pai. Toca, Senhor, em cada um neste momento. Fortalece, tira todo o cansaço, todo o desânimo do meio do teu povo. Tira toda a cegueira espiritual e os salmões nos ouvidos, para que possa ver o Senhor e também ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Dá uma salva de palmas para Jesus bem forte. A palavra do Senhor em Daniel capítulo 3 vai falando sobre a estátua que o rei levantou de ouro em sua homenagem. Mas ele não era só a estátua que havia ali, havia também adoração aos outros deuses. E simplesmente a palavra vai nos dizendo que havia 3 judeus, havia 3 hebreus, havia 3 escolhidos. Além de Daniel, havia mais 3, que ali tinha formação, e essa formação era contemplada pelo rei Nabucodonosor, aonde separou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego para trabalhar na obra, para trabalhar na cidade, e com cargos muito elevados, porque eles eram formados, eles eram inteligentes. Mas no começo da história, onde fala Daniel, no capítulo 1, vai relatando que os nomes deles foram mudados, que o nome deles foram mudados conforme achava o rei. No versículo 1, versículo 6 diz assim: entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe do eunuco deu outros nomes, ao saber Daniel deu o nome de Beltesazar, e Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Então foi transformado e foi mudado o nome deles logo no início, aonde Daniel relata, aonde Daniel escreve que eles foram para a Babilônia em cativeiro. Só que eles foram separados, porque eles eram homens que não se misturavam, eram homens que a conduta deles era valorosa, aonde eles não se contaminavam. Tanto é que Daniel propôs ao coração de não se contaminar nem eles, nem Sadraque, nem Sadraque, Mesaque, nem Abednego, que eles não viessem se contaminar com as coisas da Babilônia, que eles viessem ficar separados, até o alimento eles se separaram. Enquanto os outros comiam banquete, onde comia de tudo, eles só comiam verduras, só comiam legumes, que vinha da terra, e aonde ali não era contaminado, e não tinha nenhuma oferenda aos deuses, ali da Babilônia. Então, simplesmente, Sadraque, Mesaque e Abednego, chegou um certo momento, numa reunião que estava tendo, e aonde ali havia pessoas que sabiam que Sadraque, Mesaque e Abednego adoravam o Deus Altíssimo, o Deus que nós adoramos, Jeová, aquele que cuida de mim e de você, o Emanuel, que é Deus conosco, aquele que olha para mim e para você com paixão, e que vê a nossa luta e vê a nossa guerra, e que olha para mim e para você, sempre olhando e imaginando o bem para mim e para você, e não o mal. A palavra vai nos dizendo que ali simplesmente aqueles que estavam com inveja da Babilônia, aqueles que se levantavam e tinham também status, estavam vendo Sadraque, Mesaque e Abednego, até Daniel crescer ali diante da Babilônia, sendo valorosos aí diante do rei. Mas eles sabiam que eles eram adoradores de um Deus Altíssimo, então eles lançaram um propósito no coração do rei, que viesse fazer uma estátua, e quando tocasse a trombeta, todo o povo tinha que adorar, mas era se agachar e fazer reverência à estátua do rei,
Nabucodonosor, mas ali simplesmente havia 3 que não adorou, havia 3 que não se contaminou, havia 3 que nenhum decreto do homem poderia mudar o decreto de Deus. Aquele que se levantou para estar adorando a Deus, simplesmente estavam reunidos na Babilônia, mas não pertencia à Babilônia. Eles estavam ali em cativeiro, aonde o povo de Israel sofreu um ataque. Ali simplesmente foi levado para a Babilônia por não obedecer. Havia uma multidão ali naquela cidade da Babilônia de hebreus, havia ali multidões de judeus, havia israelitas ali, mas quando tocava a trompeta, todos ali se humilharam perante a estátua, mas havia 3 que simplesmente ficaram de pé, e aquele que fica de pé simplesmente chama a atenção daqueles que se prostraram, porque aqueles que ficam de pé, diz assim a palavra, que eles não reverenciaram a estátua de Nabucodonosor de ouro, e ali simplesmente os fofoqueiros foram imediatamente falar com o rei Nabucodonosor, apresentando o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando você não adora o mundo, quando você não adora as coisas que vêm para te roubar, para te matar e destruir, quando você se mantém firme em adoração ao Senhor, Satanás fica sabendo, olha, ele está de pé, olha, ela está de pé, nós investimos ali, mas continua de pé, olha, ele não dobrou, ela não dobrou, continua de pé, e ali simplesmente o mensageiro vem trazendo a mensagem, dizendo, olha, tem um decreto do Senhor, e eles não estão cumprindo o decreto. Aí chamaram Sadraque, Mesaque e Abednego diante do Senhor, e aonde ali simplesmente o rei falou, vai tocar a trompeta, vocês vai ter que se dobrar. E eles falaram, não, rei, não necessitamos de te responder sobre este negócio, pode tocar a trompeta, pode tocar a trompeta, nós vamos permanecer de pé. Pega na mão do seu irmão, chacoalha e diz assim, pode vir a guerra, pode vir a luta, pode vir qualquer situação na minha, na tua vida, irmão, mas nós vamos continuar de pé, nós não vamos se curvar, pois o grande eu sou é comigo e com você, porque nesta noite eu profetizo em nome de Jesus, pode tocar, mas nós só vamos se curvar diante do Senhor. A palavra vai nos ensinando como não é o lugar, que não é a opressão, não é a estátua, não é o decreto, mas é a palavra que está sobre mim e sobre você, é que faz você ficar de pé em nome de Jesus, que não faz você se contaminar, que não faz você dobrar os joelhos. Muitas das vezes nós vamos para a casa do Senhor e só Deus sabe como nós chegamos à casa do Senhor, só Deus sabe como foi o nosso dia, só Deus sabe como tem sido a nossa semana, só Deus sabe, mas o Deus do extraordinário é com aqueles que não se dobram, é aquele que olha para a situação e fala, eu vou parar, eu vou continuar, eu não vou, não, está incomodando. Se Satanás está investindo contra a tua vida, contra a casa, é porque tem negócio de Deus na tua vida, é porque tem presença do Senhor, é porque ainda o Senhor está fazendo e o inimigo está tentando roubar. Mas eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, pode tocar a trompeta quantas vezes forem, pode se levantar contra mim, contra você, mas maior é aquele que segura na minha mão, na tua mão, em nome de Jesus. O rei ficou furioso, a palavra vai dizendo que ele ficou furioso, ele falou, então vai para a fornalha. Sabe por quê? Porque quando o rei ouviu o que eles falaram, neste negócio, nós não temos o que falar, sobre isso nós não queremos conversar, eles nem alimentaram o rei com palavras para que não viesse ficar falando. Falou, nesse negócio não tem nem o que falar, nós não vamos se dobrar. Aí aqueles que estavam em volta, os conselheiros começaram a falar, você fez um decreto,
Tem que cumprir. Porque a palavra do rei não volta atrás. Tem que cumprir. Aí o rei pega e fala: então aquece 7 vezes mais a fornalha. Aquece 7 vezes mais. Nós estamos no culto de cura e libertação nesta noite. O inimigo quer nos atar. O inimigo quer nos amarrar. O inimigo quer nos prender todo o tempo. O inimigo quer fazer você parar a caminhada. Então mandou atar o rei a eles. E pegaram os mais fortes do exército. Passa por favor, Diogo. Em nome de Jesus. No 20. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, olha lá, atasse. O que era? Amarrar. Levanta sua mão direita em nome de Jesus. Toda a atadura, em nome de Jesus nesta noite, eu profetizo no nome de Jesus, seja quebrada agora, seja desatada agora. Todo nó em nome de Jesus seja desatado nas nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nesta noite, o que estava aprisionando, amarrando, cai por terra em nome de Jesus. Você crê? Dá glória a Deus. E amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego e lançaram-os na fornalha de fogo ardente. Mas pastor, estava ardente, estava queimando, e estava me mandando aquecer 7 vezes mais, porque o rei ficou furioso. Volta um dia. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego e falou, e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava. Havia um costume de uma temperatura dentro dessa fornalha, mas ela mandou aquecer 7 vezes mais. Imagina a temperatura. Põe no 21, por favor. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas presta atenção em uma coisa: esses homens não eram qualquer um, era homem de Deus. O homem revestido de poder, de unção do Senhor. Aqui tem um povo de Deus. Pode a fornalha aquecer 7 vezes mais, mas se você tiver fé que Jesus é contigo e vai na frente e vai te livrar, receba a tua vitória em nome de Jesus. Receba a tua vitória em nome de Jesus, porque Ele pode todas as coisas. E lançaram eles nessa fornalha. E a palavra do rei no 22 vai dizendo assim, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha a temperatura que estava. Eles lançaram na fornalha e foram queimados, foram mortos. Só porque chegou próximo a fornalha. Olha essa temperatura. E ali que lançaram eles, eu imagino o rei, aqueles conselheiros, aqueles que fizeram toda a trama, aguardando, dizendo, agora acabou. E quantas das vezes o inimigo da nossa alma vê que nós estamos passando por uma situação, por uma luta, e parece que nós estamos numa fornalha e eles acham assim, agora acabou, agora acabou, agora não tem mais jeito. Eu imagino vendo soldados que jogaram eles na fornalha, ali morrendo, queimavam-se ali fora do forno,
eles se queimaram. Imagina aqueles que foram lançados dentro. Agora é o fim. Mas a palavra vai dizendo, no versículo 23, e esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados. Cutuca o seu irmão, fala, estava amarrado dentro da fornalha de fogo. Passa mais um. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Porque o rei ficou observando, porque Sadraque, Mesaque e Abednego falou para o rei que Deus ia livrar eles dessa fornalha, que Deus ia dar livramento. Então eles confiavam nesse Deus vivo. Com todo o seu irmão fala, esse Deus, Ele é vivo. E Ele está aqui nessa noite. O Deus vivo, Deus poderoso, vai nos livrar dessa fornalha. Então o rei ficou olhando e perguntou: foi 3 homens atados? E responderam ao rei: é verdade, ó rei, foi 3. Passa mais um. Respondeu dizendo o rei: eu porém vejo 4 homens soltos. Tudo o senhor não fala, 4 homens soltos, que andavam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Quem é Filho de Deus? É Jesus Cristo. Olha só que o rei acabou falando: eu estou vendo 4. No meio da luta, você de repente acha que está sozinho, mas você está com mais 3 com você. Ah, pastor, quem? O Espírito Santo, Jesus e Deus Pai Todo-Poderoso. Quando olha você na luta, Satanás vê e fala: ele não está sozinho, ela não está sozinha, a casa dela não está sozinha, a família não está sozinha, porque tem um que se levantou e não se dobra, e aí tem 4 homens com eles. A palavra vai dizendo, versículo 26: então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai. Olha só, quem mandou jogar está mandando sair. Você sabe quem não mandou tirar? Porque desse fogo só pode entrar quem é escolhido. Porque aquele fogo só queima quem não é escolhido. Então, se ele mandasse o rei, soldados lá buscar eles na fornalha, iam morrer. Então estava debaixo de uma palavra: sai e vinde, vem para fora. Pega na mão do seu irmão em nome de Jesus e declara para ele com fé, dizendo assim: hoje Jesus está tirando você desta fornalha. Você crê? Então glorifica. Jesus está tirando você desta fornalha. Aleluia.
E a palavra vai dizendo: então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Não queima fogo. Vou falar mais uma vez para você verificar. Se Jesus é contigo, tem fogo aí. Se Jesus é contigo, tem fogo aí. Então fogo não queima fogo. Pode jogar você na fornalha que não vão ser queimados porque tem fogo. E fogo do Altíssimo que não... Fogo não queima fogo, irmãos. Deus apareceu para Moisés uma sarça ardente de fogo. E a sarça não se consumia, mas Deus era ali na sarça. Porque Deus é fogo. E se Deus é comigo e com você, meu irmão, minha irmã, pode aquecer 7 vezes mais, pode aquecer 14 vezes mais, pode aquecer 21 vezes mais, pode aquecer 28 vezes mais, pode aquecer 35 vezes mais, pode aquecer 42 vezes mais, pode aquecer 49 vezes mais, pode aquecer, que o Senhor é comigo e com você. Pode multiplicar 7 vezes, aí pode sair multiplicando. O fogo não vai consumir você em nome de Jesus. No versículo 27, reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e, contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, e nem tinham cheiro de fogo e de fumaça. Cutuca o seu irmão e fala: a capa que Jesus colocou, homem nenhum pode tirar. No início do lar, colocava a capa neles. Quem era a capa? A capa que eles usavam. E a capa é referência. Quando o cego de Jericó estava na estrada, na beira do caminho, ele tinha uma capa. Quando ele se levantou, ele arrancou aquela capa. Aquela capa dava para ele autoridade, para ele ficar pedindo esmola. É como se fosse uma carteirinha que você vai na prefeitura e ali tinha uma licença para você abrir seu comércio, para você pôr ali sua barraquinha. Ali tinha a capa. A capa diferenciava daqueles que podia ficar na estrada pedindo esmola. Quando ele se levantou, quando Jesus chamou ele, quando Jesus parou e mandou traz ele aqui, se levantou, a primeira coisa foi arrancar a capa. Sabia que aquela capa que lhe condenava estava sendo lançada fora. Aquilo que não prestava, aquela maldição sobre a vida dele, estava lançando fora. Quando Jesus chama, ele muda, ele põe uma capa nova. Quando você tem encontro com Jesus, ele coloca uma veste nova. Eu vou melhorar para você glorificar. Você está com essa roupa onde os nossos olhos veem, mas o que o mundo espiritual está vendo é uma capa que está sobre mim, sobre você, que Jesus colocou sobre mim, sobre você. E esta capa, ela faz a diferença no mundo espiritual. No versículo 28, finalizando, falou o rei Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. A diferença é em quem você tem confiado. Existe aquele povo que tem até o nome Maria, vai com as outras, não é? Ou senão, que nem formiga. A formiga vai onde vai a outra. Onde vai a primeira, as outras vão atrás. Se a primeira errar o caminho, todas erram junto.
Mas havia 3 que era diferente. E aqui também tem um povo que é diferente. Um povo que acredita e confia, por isso que está aqui nesta noite. E que vai sair debaixo desta palavra em nome de Jesus. É noite de cura e libertação. Eu não posso dar nada para os irmãos. Eu não posso realizar sonhos de ninguém. Eu não posso curar ninguém. Eu não posso libertar ninguém. Mas eu profetizo o libertador sobre a tua vida. Eu profetizo o Rei dos Reis para a tua vida. Eu profetizo o médico dos médicos para a tua vida. Eu profetizo o Jeová Jireh que envia a provisão para a tua vida. Eu profetizo o Jeová Rafá em nome de Jesus, o Deus que cura e sara as feridas. Eu profetizo nesta noite em nome de Jesus o Emanuel, Deus conosco. Eu profetizo o Yeshua Hamashia em nome de Jesus. Eu profetizo o Nazareno, Jesus Cristo na tua vida em nome de Jesus. E nesta noite, em nome do Senhor Jesus, você venha crer, você venha acreditar que o Senhor possa mudar essa situação, que esse deserto, o Senhor está contigo, que nesta luta você não está sozinho, que nesta batalha quem está na frente é o general dos generais. Mas a situação está difícil. Nessa situação o Senhor está entrando hoje. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. O rebuliço já está acontecendo. Eu já profetizo em nome de Jesus. O terremoto já está quebrando as cadeias. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor, quando Moisés chegou, falou: e agora, Senhor? Olha só o mar. Como nós vamos fazer? Nós vamos morrer. Aí o Senhor falou para ele, Deus falou para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diz o povo que marcha. Eu quero profetizar em nome de Jesus que você não venha parar, você venha marchar em nome de Jesus. Você não vem se arrastar, você venha marchar em nome de Jesus. Porque marchando, pisa na cabeça da serpente ou do escorpião. Marchando, nós temos simplesmente um barulho tão grande que até Satanás bate em retirada. O leão que está tentando nos tragar é aquele que finge ser leão. Ele tenta bramar como leão para tentar fazer você ficar coagido, ficar simplesmente com medo. Mas maior é o leão da tribo de Judá que está comigo e com você nesta noite. Maior é aquele que chama você pelo nome. Maior é aquele que nos trouxe aqui hoje em segurança. Maior é aquele que te livrou no dia de hoje de todo mal. Maior é aquele que se levantou